Isabel Mendonça saiu correndo da capela de Nossa Senhora das Dores como se o próprio demônio a perseguisse. Seus sapatos de cetim escuro batiam freneticamente nas pedras irregulares do pátio, o véu de renda portuguesa pendurado de lado. O rosto, normalmente sereno, agora transtornado por um pavor que fazia suas mãos tremerem descontroladamente. Era a Quinta-feira Santa, momento em que qualquer mulher de sua posição deveria estar ajoelhada em oração profunda e silenciosa. Mas ali estava ela, a esposa do temido coronel Rodrigo Mendonça, fugindo da casa de Deus como uma ladra descoberta em pleno ato. E alguém havia visto absolutamente tudo. Rita estava na sacristia naquela manhã de abril de 1856, polindo com cuidado meticuloso os cálices de prata que seriam usados na cerimônia da paixão. Suas mãos calejadas moviam-se com precisão adquirida em anos de serviço silencioso, seus olhos sempre atentos a cada detalhe. No momento exato em que ouviu passos apressados vindo do interior da capela, ergueu discretamente a cabeça e viu através da pequena janela da sacristia a cena que mudaria para sempre o curso de sua vida e de todos na Fazenda Boa Esperança. Isabel atravessava o corredor lateral da igreja com uma urgência incompatível com aquele espaço sagrado, apertando contra o peito algo envolto em tecido branco bordado, seus olhos verdes arregalados de terror genuíno, olhando nervosamente para todos os lados como animal acuado. Rita permaneceu completamente imóvel, escondida atrás da porta entreaberta da sacristia, observando cada movimento daquela mulher que sempre lhe parecera um modelo perfeito de compostura e devoção religiosa. Isabel Mendonça era conhecida em toda a região como a mais piedosa das senhoras, aquela que nunca faltava às novenas, que organizava as festividades da paróquia com dedicação exemplar, que distribuía esmolas aos pobres todos os domingos após a missa solene. Mas naquela quinta-feira fatídica, toda aquela reputação imaculada parecia estar prestes a desmoronar. Rita viu quando Isabel tropeçou nos próprios pés perto da pia batismal, quase deixando cair o embrulho misterioso que carregava. Viu quando a sinhá olhou desesperadamente para o altar-mor, como se pedisse perdão silencioso ao Cristo crucificado que a observava das alturas com seus olhos de madeira pintada, e viu, com uma clareza que jamais conseguiria apagar de sua memória, o momento exato em que Isabel desapareceu pela porta lateral que dava para os fundos da propriedade, aquela porta que os escravos usavam para entrar discretamente sem perturbar os senhores durante as missas. A Fazenda Boa Esperança estendia-se por léguas intermináveis de terras férteis no coração de Minas Gerais, suas plantações de café desenhando ondas verdes que se perdiam no horizonte empoeirado. O casarão colonial, com suas paredes caiadas de branco imaculado e janelas protegidas por grossas grades de ferro trabalhado, erguia-se majestoso sobre uma pequena colina, oferecendo vista privilegiada de toda a propriedade. A capela anexa, construída 50 anos antes pelo avô do coronel Rodrigo, possuía azulejos portugueses que contavam histórias bíblicas em tons de azul profundo e branco celestial, um sino de bronze que repicava todas as manhãs, chamando os fiéis para as orações, e um segredo que acabara de brotar em suas paredes consagradas. Rita conhecia cada canto daquele lugar sagrado melhor do que qualquer pessoa viva. Desde os seus 11 anos de idade, quando foi separada da mãe e vendida para a Fazenda Boa Esperança, ela servia na capela, limpando bancos de madeira nobre, trocando as flores do altar, acendendo as velas antes de cada celebração. O padre Antônio Carvalho confiava nela mais do que em qualquer outro escravizado da propriedade, permitindo que ela entrasse sozinha na sacristia, que manuseasse os objetos litúrgicos preciosos,
que ouvisse confissões que ecoavam pelas paredes finas quando ele absolvia pecadores arrependidos. Naquela manhã específica, Rita deveria ter permanecido surda e cega, como sempre fizera durante toda a sua vida. Deveria ter voltado a polir os cálices de prata, fingindo que nada havia visto ou ouvido. Mas algo na expressão desesperada de Isabel Mendonça, algo no terror genuíno que emanava daquela mulher normalmente tão controlada, fez com que uma semente de curiosidade mortal germinasse em seu coração. Ela aguardou alguns minutos intermináveis, o coração batendo forte dentro do peito, antes de deixar discretamente a sacristia e seguir na mesma direção que a sinhá havia tomado. Os fundos da capela davam para um pequeno cemitério, cercado por muros baixos de pedra, onde descansavam os antepassados da família Mendonça, sob cruzes de mármore importado e jazigos ornamentados. Rita caminhou silenciosamente entre as sepulturas, seus pés descalços não fazendo qualquer ruído sobre a grama úmida do orvalho matinal. Foi quando escutou o som inconfundível de alguém cavando terra apressadamente, uma respiração ofegante entrecortada por soluços contidos. Escondeu-se atrás de um cipreste centenário e espiou cuidadosamente. Isabel Mendonça estava ajoelhada diante de uma sepultura recente, aquela que pertencia ao pequeno André, filho de 7 anos do capataz da fazenda, morto 3 semanas antes por uma febre fulminante que nenhuma reza ou garrafada conseguira curar. A sinhá cavava freneticamente com as próprias mãos enluvadas de renda, manchando de terra vermelha o vestido de seda cinza que usava. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, normalmente tão composto. O embrulho de tecido branco bordado estava ao seu lado, sobre a grama, e Rita conseguiu distinguir pela forma pequena e angulosa que não era um objeto comum. Tinha o formato inconfundível de um bebê recém-nascido. O sangue de Rita gelou em suas veias quando compreendeu finalmente o que estava testemunhando. Isabel não estava simplesmente escondendo algo. Estava enterrando secretamente uma criança morta no túmulo de outra criança, aproveitando-se de uma sepultura recente para ocultar um nascimento que jamais deveria ter sido descoberto. As perguntas explodiam na mente de Rita como fogos de artifício. De quem era aquele bebê? Por que Isabel o escondia daquela maneira desesperada? Teria a criança nascido morta ou sido morta após o parto? E o mais importante de tudo, quem era o pai daquela criança que a esposa do coronel Rodrigo enterrava às escondidas em solo consagrado? Isabel terminou de cavar um buraco pequeno, mas suficiente ao lado da sepultura oficial. Colocou cuidadosamente o embrulho dentro dele e começou a cobri-lo com terra, usando as mãos trêmulas. Murmurava orações ininteligíveis entre soluços, pedindo perdão a Deus e a Nossa Senhora, prometendo penitências eternas, jurando que jamais havia desejado aquele desfecho trágico. Rita permaneceu petrificada em seu esconderijo, incapaz de se mover ou de desviar o olhar. Quando Isabel finalmente terminou, alisou a terra com as palmas das mãos manchadas, arrancou algumas flores silvestres que cresciam ao redor e as espalhou sobre o local para disfarçar o solo remexido. Então ajoelhou-se novamente, fez o sinal da cruz com devoção exagerada e ficou ali rezando por longos minutos, que pareceram horas intermináveis para Rita. A escrava sabia que precisava sair dali imediatamente, voltar para a sacristia antes de ser descoberta, mas seus pés pareciam ter criado raízes no chão. Foi apenas quando Isabel se levantou pesadamente, limpou as mãos no próprio vestido arruinado e começou a caminhar de volta para a capela que Rita finalmente conseguiu se mover. Ela correu silenciosamente de volta para a sacristia por um caminho alternativo, atravessando o pomar de jabuticabeiras que crescia ao lado do cemitério, chegando ofegante e com o coração disparado.
Quando retomou sua posição diante da mesa, onde os cálices aguardavam para serem polidos, suas mãos tremiam tanto que quase derrubou uma das peças preciosas. Momentos depois, Isabel Mendonça entrou na capela pela porta principal, agora usando outro vestido completamente diferente, o cabelo arrumado sob um novo véu impecável, as mãos limpas cobertas por luvas frescas de renda branca. Ela caminhou até o altar com a mesma compostura serena de sempre. Ajoelhou-se graciosamente diante do sacrário e permaneceu ali, em aparente oração profunda por 1 hora inteira. Ninguém que a visse naquele momento jamais poderia imaginar o que aquela mulher havia feito apenas instantes antes. Ninguém, exceto Rita, que agora carregava um segredo mortal que queimava como brasa viva dentro de seu peito. Quando o sino da capela tocou, anunciando o meio-dia, Isabel levantou-se calmamente, fez uma reverência respeitosa ao altar e saiu pela porta principal com a dignidade típica de sua posição social. Rita observou tudo através da porta entreaberta da sacristia, seu coração ainda disparado. Ela sabia com absoluta certeza que sua vida acabara de mudar irreversivelmente. Sabia que o que havia testemunhado era perigoso demais para ser carregado sozinha, mas também sabia que não podia confiar em ninguém. Quem acreditaria na palavra de uma escrava contra a de uma senhora respeitada por toda a sociedade local? Quem ousaria questionar Isabel Mendonça, a mulher mais piedosa da região, esposa de um dos fazendeiros mais poderosos de Minas Gerais? Rita voltou mecanicamente a polir os cálices de prata, mas seus pensamentos giravam incontrolavelmente ao redor daquela cena no cemitério. Precisava descobrir a verdade completa. Precisava entender o que realmente havia acontecido. E, acima de tudo, precisava decidir o que fazer com aquele conhecimento terrível que agora possuía. Naquela mesma tarde, Rita foi convocada ao casarão para servir o chá das 5 horas, um ritual sagrado que Isabel Mendonça mantinha religiosamente todos os dias, recebendo as senhoras mais distintas da região em sua sala de visitas ornamentada com móveis franceses e cortinas de veludo carmesim. Rita carregava a bandeja de porcelana inglesa com mãos que insistiam em tremer, observando discretamente cada movimento de Isabel enquanto servia as xícaras fumegantes. A sinhá estava impecável, vestida agora com um traje de tarde em tons de lilás suave, o cabelo perfeitamente preso em um coque elaborado, sorrindo graciosamente para suas convidadas enquanto discutiam os preparativos para a procissão da Sexta-feira Santa. Não havia absolutamente nenhum vestígio daquela mulher desesperada que Rita havia visto no cemitério poucas horas antes. Era como se duas pessoas completamente diferentes habitassem o mesmo corpo. Enquanto Rita servia biscoitos de polvilho em pratinhos de prata, escutou as conversas que fluíam ao redor da mesa baixa. Dona Mariana, esposa do juiz da comarca, comentava sobre o recente desaparecimento de uma jovem costureira da vila, uma moça de 18 anos, chamada Lúcia, que sumira sem deixar rastros 3 meses atrás. Dizem que fugiu com um caixeiro viajeiro, murmurou Dona Francisca, a mais velha do grupo, balançando a cabeça em desaprovação. Essas moças de hoje não têm mais pudor algum. Isabel permaneceu estranhamente silenciosa durante essa conversa, mexendo nervosamente no broche de ouro que prendia seu chale de renda. Rita notou como as mãos delicadas da sinhá tremiam levemente ao segurar a xícara de chá, como seus olhos desviavam rapidamente quando alguém mencionava o nome de Lúcia. E foi naquele momento preciso que uma possibilidade terrível começou a se formar na mente arguta de Rita. E se o bebê enterrado não fosse filho de Isabel, mas sim da costureira desaparecida? E se aquele segredo envolvesse muito mais pessoas do que ela imaginara inicialmente? Quando Rita voltou para a senzala ao cair da noite, procurou imediatamente por Teresa,
a escrava mais velha da fazenda, uma mulher de 55 anos que servia como parteira para todas as mulheres da região, tanto livres quanto escravizadas. Teresa possuía uma sabedoria profunda, acumulada em décadas de experiência. Conhecia segredos de todas as famílias importantes e era respeitada até mesmo pelos senhores brancos, que dependiam de suas habilidades. Rita encontrou-a preparando emplastros de ervas medicinais em sua pequena cabana, nos fundos da senzala. O aroma forte de alecrim e arruda preenchendo o ar abafado. "Preciso conversar com a senhora sobre algo muito grave", sussurrou Rita, olhando nervosamente ao redor para garantir que ninguém as escutava. Teresa ergueu os olhos cansados, estudou a expressão perturbada da jovem e acenou com a cabeça. "Fale, menina, mas escolha bem suas palavras, porque algumas verdades são perigosas demais para serem pronunciadas em voz alta." Rita contou tudo o que havia visto naquela manhã no cemitério, cada detalhe gravado em sua memória privilegiada, desde o terror no rosto de Isabel até o embrulho pequeno sendo enterrado ao lado da sepultura do menino André. Teresa escutou em silêncio absoluto, seu rosto enrugado, permanecendo impassível, mas seus olhos revelando uma compreensão profunda. Quando Rita terminou, a velha parteira suspirou pesadamente e murmurou: "Eu já desconfiava que algo assim estava acontecendo. Há 3 meses fui chamada às pressas no meio da noite para atender uma emergência numa casa abandonada perto do rio. Quando cheguei, encontrei uma jovem em trabalho de parto avançado, sozinha, aterrorizada, sangrando demais. Era Lúcia, a costureira que todos dizem ter fugido com um homem. Ela me implorou para não contar a ninguém. Disse que sua vida dependia daquele segredo. Ajudei no parto, mas a criança nasceu fraca demais, respirando com dificuldade terrível. Lúcia estava febril, delirando, e quando o bebê finalmente parou de respirar em seus braços, ela desmaiou. Foi quando Isabel Mendonça apareceu na porta daquela casa, como se estivesse esperando do lado de fora o tempo todo. O sangue de Rita gelou ao escutar aquela revelação. Teresa continuou com voz baixa e carregada de tristeza. Isabel pegou a criança morta dos braços de Lúcia, envolveu-a num tecido branco que trouxera preparado e saiu sem dizer uma única palavra. Eu fiquei cuidando da moça, tentando estancar a hemorragia, mas ela estava perdendo sangue demais. Quando o sol nasceu, Lúcia havia partido também. Ajudaram a enterrá-la discretamente num canto esquecido do cemitério dos pobres, sem cruz, sem nome, sem oração. E desde então carrego esse peso na consciência, perguntando-me todos os dias se deveria ter falado alguma coisa ou se meu silêncio custou mais vidas. Rita sentia as pernas fraquejarem ao compreender finalmente a dimensão completa daquela tragédia. Mas quem era o pai da criança? Por que Isabel estava envolvida nisso tudo? Teresa olhou longamente para a jovem antes de responder com uma voz carregada de significados sombrios. Existem perguntas cujas respostas podem matar quem as descobre, menina. Mas se você realmente quer saber a verdade, preste atenção em quem entra e sai da capela durante as madrugadas, quando todos acreditam que estão sozinhos com Deus. Durante as noites seguintes, Rita começou a vigiar secretamente a capela, escondendo-se entre as jabuticabeiras do pomar que ofereciam visão privilegiada da entrada lateral do templo. Na primeira noite, nada aconteceu, além do vento soprando entre as folhas e o canto melancólico das corujas. Na segunda noite, viu apenas o padre Antônio Carvalho entrando para suas orações noturnas solitárias. Mas, na terceira noite, quinta-feira novamente, Rita testemunhou algo que confirmou suas suspeitas mais terríveis e transformou todo o quebra-cabeça em uma imagem completa e devastadora. Por volta das 2 horas da madrugada, quando até os cachorros da fazenda dormiam profundamente,
Isabel Mendonça saiu silenciosamente do casarão, usando apenas uma capa escura sobre a camisola branca, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela caminhou rapidamente até a capela, olhando nervosamente ao redor, antes de entrar pela porta lateral. Rita aguardou alguns minutos antes de se aproximar cuidadosamente, espiando através de uma fresta nas venezianas de madeira da janela lateral. O que viu dentro da capela fez seu coração quase parar. Isabel não estava sozinha. O padre Antônio Carvalho a esperava diante do altar, e quando ela se aproximou, ele a envolveu num abraço desesperado, beijando-a com uma paixão que nada tinha de sagrado ou casto. Rita observou petrificada enquanto os dois se ajoelhavam juntos sobre os degraus do altar-mor, chorando nos braços um do outro, sussurrando palavras que ela não conseguia escutar completamente, mas podia imaginar pela intensidade emocional daquela cena proibida. Agora tudo fazia sentido terrivelmente claro. Lúcia, a jovem costureira, havia sido amante do padre, engravidara dele, e quando a gravidez não pôde mais ser escondida, Isabel, que amava secretamente o padre há anos, ajudara a esconder aquele escândalo que destruiria a reputação de ambos. A criança que nascera daquela união proibida morrera, assim como a própria mãe, e Isabel enterrara o bebê em solo consagrado para que sua alma não vagasse eternamente sem descanso, ao mesmo tempo protegendo o homem que amava de uma ruína social completa. Rita afastou-se silenciosamente da janela, as pernas bambas, a mente girando descontroladamente com todas aquelas revelações. Voltou para a senzala como um fantasma, incapaz de dormir, atormentada pelo conhecimento terrível que agora possuía. Sabia que deveria permanecer em silêncio, que sua vida dependia de fingir que nada havia visto ou descoberto. Mas também sabia que Lúcia, aquela jovem costureira de apenas 18 anos, morrera sozinha numa casa abandonada, sem receber sequer um enterro digno, sem que ninguém buscasse justiça por ela. E algo dentro de Rita, uma chama pequena, mas insistente de indignação moral, recusava-se a deixar aquela história ser simplesmente esquecida como tantas outras injustiças que presenciara ao longo de sua vida. Na manhã seguinte, durante a missa solene da Sexta-feira Santa, Rita observou o padre Antônio Carvalho celebrando a liturgia da paixão com sua voz profunda e solene, pregando sobre sacrifício e redenção, sobre culpa e perdão. Observou Isabel Mendonça ajoelhada no primeiro banco, as mãos unidas em oração fervorosa, a imagem perfeita de devoção piedosa. E observou todas aquelas pessoas reunidas naquela capela, alheias completamente ao drama terrível que se desenrolara entre aquelas paredes consagradas. Foi naquele momento preciso que Rita tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos naquela tragédia. Não permitiria que a memória de Lúcia fosse simplesmente apagada, que sua morte fosse tratada como irrelevante, que seu filho morto permanecesse sem nome numa sepultura escondida. Encontraria uma maneira de trazer a verdade à luz, mesmo que isso custasse sua própria vida. Quando a missa terminou e os fiéis começaram a se dispersar lentamente, Rita aproximou-se do capitão Martins, oficial da Guarda Provincial que visitava a fazenda regularmente para inspecionar a segurança da região. Ele era conhecido como um homem justo, alguém que respeitava até mesmo os escravizados e que já havia punido senhores cruéis em outras propriedades. Com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo, Rita sussurrou: "Senhor capitão, preciso falar com o senhor sobre um assunto de extrema gravidade. Sobre uma morte que foi escondida e um crime que clama por justiça." O capitão olhou surpreso para aquela escrava que ousava lhe dirigir a palavra diretamente, mas algo na expressão determinada de Rita o fez acenar com a cabeça. "Encontre-me atrás da capela daqui a 1 hora", murmurou ele discretamente.
E reze para que o que você tem a dizer justifique tamanha ousadia. E você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando esta história de coragem e verdade, consegue imaginar o peso que Rita carregava naquele momento? Ela era apenas uma escrava de 28 anos, sem direitos, sem voz na sociedade, enfrentando pessoas poderosas que poderiam destruí-la com uma única palavra. Mas mesmo assim, escolheu a justiça em vez do silêncio cômodo. Deixe seu comentário agora dizendo o que você faria no lugar de Rita. Permaneceria em silêncio para se proteger ou arriscaria tudo pela verdade? E se esta história está tocando seu coração, se inscreva no canal Os Segredos Esquecidos para conhecer mais histórias que ninguém ousa contar. Histórias de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias. Sua inscrição mantém vivas essas memórias importantes que não podem ser apagadas pelo tempo. Rita encontrou o capitão Martins no horário combinado, escondida entre as sombras densas que as paredes grossas da capela projetavam sobre o cemitério. Suas mãos suavam frio enquanto ela reunia coragem para começar a falar, sabendo que cada palavra que pronunciasse poderia significar sua sentença de morte ou sua única chance de justiça. O capitão, um homem alto de 42 anos com bigodes grisalhos bem cuidados, cruzou os braços e esperou em silêncio, seus olhos atentos estudando aquela escrava que ousara convocá-lo. Rita respirou fundo e começou a contar absolutamente tudo, desde o momento em que vira Isabel fugindo apressada da capela, até sua descoberta do romance proibido entre a sinhá e o padre, passando pela revelação terrível sobre Lúcia e o bebê enterrado secretamente. Sua voz tremia no início, mas foi ganhando firmeza conforme as palavras fluíam, transformando-se numa torrente imparável de verdades há tanto tempo represadas. O capitão Martins escutou sem interromper uma única vez, seu rosto permanecendo indecifrável durante todo o relato. Quando Rita finalmente terminou, exausta emocionalmente, ele permaneceu em silêncio por longos minutos que pareceram intermináveis. Então perguntou com voz grave: "Você tem provas concretas do que está me dizendo ou apenas testemunho? Porque acusar um padre e uma senhora da sociedade, baseando-se apenas na palavra de uma escrava, pode resultar em seu açoitamento público ou coisa pior." Rita engoliu em seco e respondeu: "A criança ainda está enterrada ao lado da sepultura do menino André. Se o senhor escavar aquele local, encontrará os restos do bebê envolto em tecido branco bordado com as iniciais IM, Isabel Mendonça. E Teresa, a parteira, pode confirmar que assistiu o parto de Lúcia e viu Isabel levar a criança morta embora." O capitão estudou longamente o rosto determinado de Rita antes de acenar lentamente com a cabeça. "Voltarei amanhã ao amanhecer com autorização oficial para exumar aquela sepultura. Se o que você diz for verdade, a justiça será feita. Não importa quão poderosos sejam os envolvidos. Mas se estiver mentindo, que Deus tenha piedade de sua alma." Naquela noite, Rita não conseguiu pregar os olhos nem por um segundo sequer. Deitada em sua esteira áspera na senzala, ouvia os roncos das outras escravas ao redor, enquanto sua mente repassava obsessivamente cada detalhe daquele dia fatídico. Pensava em Lúcia, aquela jovem de apenas 18 anos que morrera sozinha e assustada, pagando com a própria vida por um amor proibido que jamais poderia ter existido à luz do dia. Pensava no bebê que nascera sem chance alguma de sobreviver, condenado antes mesmo de dar seu primeiro choro. E pensava em Isabel, uma mulher aprisionada por um amor impossível, que a levara a cometer atos desesperados para proteger o homem que amava, mesmo que isso significasse encobrir mortes e destruir vidas inocentes. Quando o primeiro raio de sol penetrou pelas frestas da senzala,
Rita levantou-se com o corpo dolorido, mas a consciência finalmente tranquila. Fizera o que precisava ser feito, independentemente das consequências que enfrentaria. O capitão Martins chegou à fazenda Boa Esperança pouco depois do amanhecer, trazendo consigo 2 soldados da Guarda Provincial e uma autorização oficial assinada pelo juiz da comarca para proceder à exumação. O coronel Rodrigo Mendonça estava furioso, esbravejando sobre invasão de propriedade e desrespeito à memória dos mortos, mas não pôde impedir legalmente aquele ato oficial. Isabel permaneceu trancada em seus aposentos, recusando-se a sair ou a falar com qualquer pessoa. O padre Antônio Carvalho, convocado a comparecer ao cemitério, apareceu pálido como a própria morte, suas mãos trêmulas segurando um rosário de contas prateadas. Quando os soldados começaram a cavar cuidadosamente ao lado da sepultura oficial do menino André, um silêncio pesado desceu sobre todos os presentes. Rita observava tudo de longe, escondida entre as árvores, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. E então, após alguns minutos de escavação meticulosa, um dos soldados ergueu cuidadosamente um embrulho pequeno de tecido branco bordado, manchado pela terra vermelha, mas ainda claramente identificável. O capitão Martins desenrolou cuidadosamente o tecido diante de todos, revelando os restos minúsculos de um recém-nascido que não poderia ter vivido mais do que algumas horas. No canto do tecido, bordadas em fios de seda azul, estavam as iniciais IM, exatamente como Rita havia descrito. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer acusação pronunciada em voz alta. O padre Antônio Carvalho caiu pesadamente de joelhos sobre a grama, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto envelhecido, prematuramente pela culpa. Foi tudo culpa minha. Confessou com voz quebrada que ecoou pelo cemitério silencioso. Lúcia me amava e eu, fraco e pecador que sempre fui, correspondia àquele amor proibido. Quando descobriu que estava esperando um filho meu, tentei afastá-la. Mandei que desaparecesse, ofereci dinheiro para que fosse embora da região. Isabel descobriu nosso segredo e, movida por um amor doente que nutria por mim há anos, ofereceu-se para ajudar a esconder o escândalo. Organizou tudo para que Lúcia desse à luz, longe de olhares curiosos, mas a criança nasceu fraca demais e a mãe morreu de hemorragia logo depois. Isabel enterrou o bebê aqui, em solo consagrado, para que sua alma não ficasse perdida, e eu permiti tudo isso por covardia, por medo de perder minha posição, minha reputação, minha vida confortável. A confissão pública do padre caiu como uma bomba sobre todos os presentes. O coronel Rodrigo Mendonça permaneceu petrificado, incapaz de processar que sua esposa estivera envolvida em tamanha tragédia, movida por amor a outro homem. Isabel finalmente saiu do casarão, cambaleando pelo jardim até chegar ao cemitério, o rosto inchado de tanto chorar. Ela se ajoelhou ao lado do padre e confirmou cada palavra daquela confissão terrível. Eu amava Antônio, desde que ele chegou à nossa paróquia, há 7 anos. Sussurrou com voz embargada. Sabia que era errado, que era pecado, mas não conseguia controlar meus sentimentos. Quando descobri sobre Lúcia, senti um ciúme tão profundo que quase enlouqueci, mas ao mesmo tempo não podia deixar que o escândalo o destruísse. Então, ajudei a esconder tudo, pensando que estava protegendo o homem que amava, mas na verdade estava apenas alimentando minha própria obsessão doentia. Lúcia morreu por minha causa, porque não consegui arranjar ajuda médica adequada a tempo, porque escondi tudo em vez de buscar socorro apropriado. Carrego esse peso todos os dias. Acordo todas as noites vendo o rosto daquela moça me implorando por ajuda. O capitão Martins ordenou que tanto o padre Antônio Carvalho quanto Isabel Mendonça fossem detidos imediatamente para aguardar julgamento formal. Quando os soldados se aproximaram para algemá-los,
Isabel olhou diretamente para Rita, que observava de longe, e seus olhos se encontraram numa troca silenciosa de emoções complexas. Não havia ódio no olhar de Isabel, surpreendentemente, mas sim algo parecido com gratidão amarga, como se parte dela estivesse aliviada por não precisar mais carregar aquele segredo terrível sozinha. O padre Antônio foi levado algemado sob os olhares chocados dos poucos fiéis que haviam se reunido ao escutar os rumores daquela reviravolta dramática. Isabel caminhou com dignidade entre os soldados, a cabeça erguida apesar da vergonha esmagadora, aceitando finalmente as consequências de suas ações. O coronel Rodrigo permaneceu imóvel no meio do cemitério, envelhecido subitamente, observando sua esposa ser levada embora, enquanto toda sua vida cuidadosamente construída desmoronava ao redor. Nos dias seguintes, a notícia do escândalo espalhou-se por toda a região como fogo em palha seca. O bispo de São João del Rei enviou investigadores para apurar os fatos, e o caso tornou-se assunto de conversas sussurradas em todas as casas, igrejas e tavernas, num raio de léguas intermináveis. Mas o mais surpreendente foi o que aconteceu com Rita. O capitão Martins, impressionado pela coragem daquela escrava que arriscara tudo pela justiça, intercedeu pessoalmente junto ao coronel Rodrigo para que ela recebesse sua carta de alforria. O fazendeiro, destruído emocionalmente pela traição da esposa e pela vergonha pública que manchara seu nome, concordou sem resistência. Rita tornou-se mulher livre exatamente uma semana após sua denúncia corajosa. E Teresa, a velha parteira que confirmara todos os detalhes daquela história trágica, também recebeu sua liberdade como reconhecimento por finalmente ter falado a verdade que guardara por tanto tempo. Com sua liberdade conquistada, Rita não abandonou imediatamente a região como muitos esperavam. Em vez disso, permaneceu na vila de São João del Rei e dedicou-se a uma missão que considerava sagrada: garantir que a memória de Lúcia não fosse esquecida ou apagada pela vergonha. Usando o pequeno dinheiro que economizara ao longo dos anos e doações que conseguiu de pessoas comovidas com a história, Rita mandou erguer uma cruz simples, mas digna, sobre a sepultura esquecida da jovem costureira, com seu nome completo gravado e os anos de seu nascimento e morte. E ao lado daquela cruz, uma segunda menor, para o bebê sem nome que vivera apenas algumas horas. Todos os domingos, Rita levava flores silvestres para aquelas sepulturas, rezava por suas almas e contava sua história para quem quisesse escutar, transformando uma tragédia escondida em lição pública sobre as consequências devastadoras do silêncio cúmplice. Isabel Mendonça foi julgada e condenada a 5 anos de reclusão num convento distante, onde passaria o resto de seus dias em penitência e oração. O padre Antônio Carvalho foi excomungado pela igreja e preso por 7 anos por seus crimes, incluindo o abandono de Lúcia, em situação de extremo perigo. O coronel Rodrigo, embora não tenha sido criminalmente responsabilizado, nunca se recuperou completamente do escândalo. Gradualmente foi vendendo suas propriedades e eventualmente mudou-se para outra província, tentando reconstruir uma vida longe das lembranças dolorosas. A fazenda Boa Esperança passou para as mãos de novos proprietários que, surpreendentemente, mantiveram Teresa como parteira respeitada e contrataram Rita como administradora da pequena escola que estabeleceram para os filhos dos trabalhadores, tanto livres quanto libertos. Ali, Rita ensinou gerações inteiras de crianças a ler, escrever e, mais importante ainda, a nunca se calarem diante das injustiças, por mais poderosos que fossem os perpetradores. Você gostou desta história de coragem extraordinária e justiça tardia? Então deixe seu comentário agora dizendo de onde você está nos assistindo e o que esta história de Rita despertou em seu coração. Qual lição mais profunda você aprendeu com essa jornada de uma mulher que escolheu a verdade, mesmo quando o silêncio seria muito mais seguro?
Se inscreva agora no canal Os Segredos Esquecidos e ative o sininho para não perder outras histórias emocionantes que resgatam memórias esquecidas de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias. Sua interação mantém vivas essas narrativas importantes que precisam ser contadas e lembradas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer histórias inspiradoras de coragem e transformação. Um abraço caloroso e até nossa próxima história inesquecível.